Livro de Atos, capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: Tens permissão para falar em teu favor. Então Paulo estendeu a mão e respondeu por si mesmo: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de poder responder por mim mesmo perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, especialmente porque eu sei que és especialista de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, eu te suplico que me ouças com paciência. O meu modo de vida desde a minha juventude, que decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus, que me conheceram desde o começo. Se quiserem testificar que eu tenho vivido como fariseu, a mais severa seita da nossa religião. E agora eu estou aqui e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual promessa as nossas 12 tribos, servindo a Deus continuamente, noite e dia, esperam chegar. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por que deveria ser algo incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu verdadeiramente pensei comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Estas coisas eu fiz também em Jerusalém, e muitos dos santos eu prendi nas prisões, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, e quando eles os matavam, eu dava a minha voz contra eles. E punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, sendo excessivamente enfurecido contra eles, perseguia-os até em cidades estrangeiras. Então, indo a Damasco com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões? E eu disse: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém e por toda a região da Judéia, e então aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Tendo, portanto, obtido o socorro de Deus, eu continuo até este dia testemunhando tanto a pequenos como os grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a luz a este povo e aos gentios. E como ele falou por si mesmo, Festo disse em alta voz: Paulo, tu estás fora de si, as muitas letras te fazem enlouquecer. Mas ele diz: Eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade e sobriedade falo estas palavras, porque o rei diante de quem eu falo livremente sabe estas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois isso não foi feito em um canto. Ó rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. Então Agripa disse a Paulo: Falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. E Paulo disse: Peço em Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que me ouvem neste dia,
se tornem tal qual eu sou, a não ser por estas correntes. E ele falando isso, levantaram-se o rei, o governador e Berenice e os que com ele estavam assentados. E retirando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Este homem podia ser solto se não tivesse apelado para César.